Como vocês estão? Espero que vocês estejam magnificamente bem. Hoje é dia da gente falar de numerologia aqui no canal. Se você não me conhece, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, cartomante e benzedor. Todos os dias, exceto quinta e sexta, nós temos vídeos de conteúdo, mas todos os dias nós temos previsão para o seu dia pelas runas. É só assistir os shorts aqui do canal, tá bom? Hoje a gente vai falar do número 0. Para alguns, esse número não representa nada, mas para outros é algo bastante importante. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você já pensou em nada? Você tirou um tempinho para pensar no nada, no vazio, na ausência? Então, esse assunto de não ter, não é que não ter assunto, mas pensar como um assunto. O nada é algo bastante filosófico e tem tirado o sono de muita gente. A princípio, a gente pode pensar no zero, né? Pensar na ausência de algo, seja uma coisa bastante simples e trivial. Mas quando você aprofunda no seu significado filosófico, muda um pouco de figura. Fisicamente falando, não existe o nada, porque o nada seria algo definido. E pelo princípio da incerteza, a indefinição ela gera, por consequentemente, uma flutuação que cria algo. Né? Você pode criar todas as coisas possíveis desde que seja dentro de um limite que é declarado pelo princípio da incerteza de Heisenberg. Então, e a própria filosofia olha para essa questão do nada e dá bug, né? Você cria textos e textos falando nada. As tradições orientais, budistas, várias tradições budistas diferentes, o lamaísmo e outras correntes também, tanto filosóficas quanto religiosas, principalmente oriental, ela tem uma predileção muito grande pelo nada, porque acaba trazendo também consequências filosóficas. Mas vamos parar de ficar enrolando com isso e pensar um pouquinho dentro da numerologia. Então, numerologia pitagórica, como normalmente as pessoas acabam conhecendo ela de maneira um pouco mais superficial, ela vai do 1 ao 9. Contudo, o 0 é algo importante, porque o próprio Pitágoras ele era um filósofo, ele era um ocultista, e ele sabia de segredos e coisas que a gente normalmente não conhece dele. A gente lembra dele muito do Teorema de Pitágoras, ou mesmo de outras relações pitagóricas, né? E esquece que as pessoas da época de Pitágoras elas eram versadas em muitas coisas. E Pitágoras ele andou meio mundo conhecido lá dos helenos, né? Pitágoras era grego e então ele tinha conhecimentos ocultos muito grandes. Ele tinha conhecimentos da física e da metafísica, do conhecimento das coisas terrenas e das coisas sutis. E o zero é um número que não existia naquela época, né? O algarismo zero ele não existia naquela época porque ele é uma invenção árabe. Os algarismos que nós utilizamos hoje são invenções árabes. Mas o conceito de não ter algo, esse sim sempre existiu. E o Pitágoras ele conhecia esse conceito da ausência. Ele considerava esse conceito da ausência como o conceito mais primitivo, o conceito primeiro das coisas. Então o zero, ele dentro da numerologia pitagórica, para a gente poder ver ele, a gente vê ele mais na parte onde que a gente trabalha com os desafios. Os desafios, ele é formado pela data em que você vem ao mundo. E a partir dessa data você encontra duas coisas. Você encontra as realizações
e os desafios. E o zero ele aparece nesse desafio porque o zero ele vem como um portal aonde o divino está manifestando. Então todos os números para Pitágoras que tem uma ligação com zero, 10, 20, 30, 40, 50, 60, eles são números que eles têm um quê do divino interferindo nele, interferindo positivamente, né? E se ele aparece nos desafios, ele aparece de uma forma desafiadora. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu nasci no dia 30. Então, eu tenho a capacidade do TEIS, da fala, da comunicação, da expressão, com um dedinho de um auxílio divino. Então, as coisas que eu falo, as coisas como eu mostro, elas podem ter uma aura um pouco mais sutil junto. Não estou dizendo que eu sou especial, só estou dizendo dentro da numerologia pitagórica. E no desafio, quando o zero aparece, ele vem como duas principais funções. Vai dizer que você está na vida a passeio, então Deus vai fornecer tudo, o divino vai fornecer tudo, a existência vai fornecer tudo que você precisa. Porque você não tem desafio nenhum. Você só tem coisas para fazer e nada para ser desafiado, tá? Porque você já atingiu um nível de compreensão muito grande. Atualmente a gente vê muito raro as pessoas que vêm com desafio totalmente zero, né? E com essas condições. E o outro seriam provações, né? E aí seriam da seguinte maneira: o divino te traz um problema com uma natureza insolúvel. Ele parece insolúvel de tão difícil que ele é. E pergunta: aceita para resolver? E se você aceita, porque sabe que o que chegou até você, chegou para você, porque você dá conta, e você fala: não, tudo bem, eu vou começar a mexer aqui, eu não sei muito bem o que eu vou fazer, mas eu vou tentar encarar isso aqui. Em pouco tempo a resposta vem para você, alguém te ajuda, a solução aparece, o problema simplesmente se mostra que era muito mais uma fachada do que totalmente insolúvel. Mãos são oferecidas para você. Porque nesse momento esse zero ele parte como um princípio da cocriação. Você está sendo convidado a cocriar. Então, para você cocriar, problemas de natureza muito maior do que normalmente você lida, problemas de natureza quase insolúveis, vão vir até você, para que você possa trazer essa solução. Então, toda vez que você aceita essa força que você já tem, essa chama imperecível que há dentro de você, que é uma chama que resolve problemas, a solução vem rápido. Nem todo mundo tem desafio zero, nem todo mundo tem o zero na sua manifestação do mapa numerológico. Aqueles que têm, geralmente são pessoas que elas têm o convite constante para acreditar na própria força interior em que o divino está pulsando com mais força dentro dele. Não que não pulse de maneira diferente em todo mundo, mas é somente um convite a olhar com isso com mais atenção. Maravilha? Esse é o zero. O zero, como eu falei, ele aparece em lugares muito distintos dentro da sua numerologia. Ou ele vai vir atrelado a um número, fazendo com que esse número tenha um potencial um pouco maior do que ele normalmente manifesta. Então, por exemplo, eu tenho o 30 na minha data de nascimento, mas não tenho o zero em nenhuma outra parte do meu mapa, né? Outras pessoas que eu já atendi já têm alguns zeros espalhados, e essa questão de confiar, né, em si mesmo acaba se tornando algo desafiador, mas quando confiou, as soluções foram se resolvendo. Maravilha? Pensa um pouquinho sobre essa questão da ausência e, na verdade, a ausência como um princípio de tudo a ser criado. E esse é o zero dentro da numerologia, como ele aparece. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha trazido um pouco mais de entendimento nos seus estudos de numerologia. E se gostou, compartilhe com mais pessoas que gostam também da numerologia. Inscreve aqui no canal
e deixa o seu gostei se você gostou mesmo. Beijo no coração, fiquem todos magnificamente bem. Não deixe de acompanhar nossos shorts de manhã, que são previsões para o seu dia.